do que a gente chamaria de um conflito de interesses em relação aos fatos do Dr. Zacarias estar ocupando aí o cargo da coordenação de saúde mental. Dá para projetar, por favor, a nota? É difícil de ler. Tá, então eu vou ler aqui, a mesa pelo menos consegue acompanhar. O Flamas vem, por meio deste documento, demonstrar preocupação com eventos recentes envolvendo o processo de desinstitucionalização psiquiátrica em Sorocaba. O Dr. Carlos Eduardo Querbeck Zacarias foi nomeado para exercer, a partir do dia 21 de março de 2018, o cargo de saúde mental da cidade. Aí tem um print do Diário Oficial dessa portaria que o nomeou. Não bastasse o envolvimento prévio da pessoa citada como ex-sócia do Hospital Psiquiátrico Veracruz e trabalhadora de diversos manicômios locais, durante os períodos em que houve comprovadamente negligência no atendimento adequado aos internos, há uma conjunção de fatos que consideramos como própria de um conflito de interesses para o exercício do cargo pelo referido psiquiatra que desenvolvemos a seguir. Em meados de 2003, o Hospital Psiquiátrico Veracruz se dividiu em duas empresas jurídicas, o Hospital Veracruz propriamente dito e a VCR, Administração e Participações S.A., que é dona do terreno e imóvel onde o hospital se situa. Segundo a ata da Assembleia Geral Extraordinária da VCR, Administração e Participações, realizadas em 19 de dezembro de 2013, e nós temos o anexo aqui ao documento, o Dr. Carlos Eduardo Querbeck Zacarias é presidente da referida empresa. Então, nós temos um print aqui mostrando que ele é, ou seria aquela época, presidente da referida empresa, inclusive com a assinatura do Dr. Zacarias. No mesmo documento, portanto, nessa ata da Assembleia Geral Extraordinária da VCR, em suas páginas 6 e 7, a empresa admite a propriedade do imóvel onde se situa o manicômio Veracruz e descreve uma ação judicial de cobrança de aluguel pelo mesmo, após a intervenção ocorrida por parte da Prefeitura de Sorocaba. Então, nós temos aqui um print, que é um print desse documento, da Junta Comercial, que diz o seguinte: em seguida, o senhor presidente, portanto, o Dr. Carlos Zacarias, comunicou aos presentes que, devido ao mandato de notificação e tramitação do processo, diz aí o número do processo e o número da ordem, foi notificado ao Hospital Veracruz Sociedade Simples, os novos administradores nomeados por indicação do município de Sorocaba, que são 2 médicos que acho que pertenciam ao Morial, algo assim, que a partir de 14 de janeiro de 2013, e conforme relatado no processo, a partir dessa data, deverá ser pago o aluguel do nosso imóvel, cedido em comodato gratuito àquele hospital e vencido em 6 de julho de 2012, conforme acima, sendo neste ato prorrogado seu vencimento para o 13 de janeiro de 2013. Então, nesse documento, deixa claro que a VCR resolve cobrar da Prefeitura o aluguel pela utilização do Veracruz, assinado aqui pelo Dr. Carlos Eduardo, presidente da empresa. Seguindo-se o número do processo citado, aí continuando o texto, vimos que tal solicitação, ou seja, a cobrança de aluguel, foi de fato realizada judicialmente dentro do processo responsável pelo TAC local. No dia 10 de agosto de 2016, a juíza de direito Carla Peregrino Sotilo concedeu em despacho, temos aqui o despacho em anexo 2, o pagamento do aluguel de R$ 123 mil a ser providenciado pelo município para a VCR, Administração e Participações. Tem, então, um print da sentença, do despacho, onde a juíza confere o pagamento mensal que foi previsto pelo perito de R$ 123 mil. Continuando o texto. Tal conjunto de fatos leva a uma situação inusitada. O atual coordenador de saúde mental da cidade é presidente da empresa beneficiária pelo pagamento do aluguel relacionado à utilização do manicômio Veracruz por parte da Prefeitura, havendo, portanto, um claro conflito de interesses. Cabe ressaltar que, em um cálculo preliminar, considerando-se esses valores desde o início da intervenção, o montante total superaria hoje a casa dos R$ 7.700.000,
sem contar multas e eventuais reajustes. Devido a estes motivos, o Flamas vem requerer investigação por parte da Câmara de Vereadores local acerca da ética e da legalidade do exercício do cargo de coordenador municipal de saúde mental por parte do Dr. Carlos Eduardo Querbeck Zacarias. Cabe lembrar que, quando no momento da intervenção do manicômio Veracruz, a Prefeitura de Sorocaba assumiu o passivo trabalhista do referido manicômio, que à época superava a cifra de R$2 milhões. Estranha-nos que os empresários da loucura continuem a lucrar, mesmo após o movimento de desinstitucionalização determinado judicialmente. Em relação ao aluguel pago pela utilização do manicômio Veracruz durante o período de intervenção, o Flama sugere que a Câmara de Vereadores entre em contato com a Procuradoria do município para, 1, que avalie sobre a propriedade do pagamento desse aluguel, se é correto esse pagamento. Segundo, que avalie o valor atribuído ao mesmo, que consideramos exorbitante. Terceiro, que avalie a possibilidade de que seja ao menos descontado do valor devido os gastos da Prefeitura ao assumir o passivo trabalhista da empresa quando do momento de intervenção no Hospital Veracruz, ou pelo menos que se retire esses R$2 milhões que já foram pagos, né, para os funcionários, ou seja, indiretamente para a empresa. Finalmente, o Flamas vem requerer o imediato fechamento dos leitos do manicômio Veracruz no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES, uma vez que o manicômio conta ainda com 189 leitos cadastrados, ver anexo 3, para que se evite que esses leitos sejam transferidos para algum outro local com as mesmas funções. Então, é uma precaução que nós teremos. Subscrevemos atenciosamente Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba. Seria esse o documento que a gente está entregando para a comissão. Não se trata de nada pessoal, mas, né, em relação ao que se está dizendo aí, né, da questão de formação, né, do coordenador de saúde mental, mas sim de um conflito de interesses, para deixar isso bem claro, ok? Eu acho que seria isso que eu teria a dizer, somente a leitura dessa nota. As outras questões, eu acho que outros colegas podem responder. Obrigada, professor. Por favor, senhor Carlos Zacarias. Bom, então vamos começar. Alô? Vamos começar pela nota. A nota está relativamente incompleta. Quando foi determinada a prefeitura que assumisse o Hospital Veracruz, a promotoria solicitou, junto ao juiz, que fosse levantado um valor de compensação pelo uso, o termo não foi usado, aluguel, embora... O senhor é proprietário do prédio, é isso? Não, isso é uma sociedade civil. O senhor faz parte dessa sociedade? Faço parte. Então, foi colocado que seria feita uma compensação e que esse dinheiro seria depositado em um fundo junto à ação que está transcorrendo e que esse fundo seria usado para possíveis compensações posteriores ao final do processo. Ou seja, a colocação do promotor foi clara e a colocação do juiz também. Senhor Carlos, eu sou a vereadora aqui presente, o documento foi entregue a mim, eu precisaria até de entendimento. Compensação do quê? Do uso da propriedade. Pela prefeitura quando da intervenção? Sim. Na realidade, a prefeitura é ré junto com o Veracruz. Ela foi impelida a colocar, a assumir o Veracruz, no que não houve nenhuma oposição, e esta compensação, e eu tenho essa dificuldade, inclusive, para falar sobre outros acionistas que acham que em a prefeitura pagando esse dinheiro irá para eles, e esse dinheiro irá para um fundo determinado pelo juiz, a que será descontado todos os gastos que o senhor relacionou, com demissões, com possíveis gastos que eles tenham executado no Veracruz e que sejam não inerentes à estrutura em que eles encontraram à época. Foi feito um laudo de avaliação, na época, pelo juiz e por um perito dele,
para dizer as condições em que a prefeitura assumiu o prédio e as instalações do Veracruz, e possivelmente deve ser feito um laudo ao final, quando este imóvel será devolvido ao legítimo dono, que é a empresa VCR. Então, esse dinheiro, se o senhor tem alguma preocupação se não será descontado esse dinheiro pago de indenização, eu creio que o juiz, em sua sabedoria e decisão, vai, obviamente, descontar todos esses gastos desses possíveis valores que serão auferidos pelo perito do juiz. Não é um perito do hospital, nem é um perito da prefeitura. Não sei se precisa de mais algum esclarecimento em relação a isso. Eu gostaria de então, o senhor só está confirmando, então, que o senhor é presidente, então, da VCR, que, de fato, né, está recebendo subjúdice esse valor da prefeitura. A VCR é dona daquele... não, é dona do prédio do hospital, que foi usado durante 5 anos pela municipalidade para promover todo esse sistema. Os outros sócios, o senhor poderia nos dizer? Os outros sócios? Eu creio que são mais de 40 sócios. 40 sócios? Sim, é uma sociedade anônima. Médicos? Médicos, não médicos, aí vão se dividindo em números. O senhor não vê nenhuma incompatibilidade, constrangimento do seu cargo hoje? Porque isso quem vai resolver não sou eu. Isso está à disposição do judiciário. Quem vai decidir o valor a ser depositado ou a não ser depositado é um juiz. Eu não tenho nada que ver com relação ao quanto o juiz vai ou não decretar. Não é essa a pergunta que eu fiz. O senhor não vê nenhuma incompatibilidade no seu cargo hoje, diretor da área de saúde mental, e sendo um dos proprietários do prédio? Veja bem, primeiro o processo se encerrou. Que processo? O processo de uso do prédio se encerrou. Segundo, eu não vou interferir, pelo menos nas minhas funções, em relação a este valor que possivelmente seja pago ou não. Então, digamos, se houvesse alguma questão em termos de retardo na desinstitucionalização ou aceleração em relação a isso, isso já não existe mais, porque o processo se findou antes da minha nomeação. E, na realidade, eu já havia sido convidado para ser o coordenador de saúde mental bem antes e somente aceitei após ter sido findo o processo, ou seja, nenhum paciente estar mais no hospital. Um questionamento também relacionado a isso. Há vários sócios da VCR que são sócios também do Hospital Veracruz? Sim, sim, sim. Não todos, mas há uma parte que... Por que o senhor foi convidado para ser o coordenador de saúde mental do município? Porque o prefeito achou que eu era capacitado para tal. O senhor tem mais outros questionamentos para responder? Bom, depois eu passo para o senhor também. Em relação a minhas colocações, em primeiro lugar, se eu fui mal entendido, eu peço desculpas, mas eu não creio ter falado que só havia falta de médicos. O que eu falei que havia, e o Ministério disponibilizou, são equipes múltiplas em saúde mental. Essas equipes, para quem leu a portaria, na maioria das vezes conta com um médico, 2 psicólogos e mais 1 ou 2 funcionários de níveis universitários. O que eu perguntei para o senhor na época, antes, no seu início da sua fala, o que eram as equipes, se o senhor tinha equipe. Não, então me desculpe se eu me fiz mal entendido, mas eu estou colocando isso. A colocação de que, digamos o seguinte, a população de rua vai ser totalmente atendida, eu creio que vai ser difícil, porque não cabe só a saúde. Aliás, na realidade, eu vou concordar com uma parte. Não é porque o morador está na rua... Tem outras secretarias envolvidas que têm que trabalhar em conjunto. Então, não é porque é morador de rua que necessariamente seja um doente mental ou seja um usuário de droga. Existem várias outras situações que devem ser analisadas. Doutor Zacarias, eu coloco essa questão aqui, que o senhor, por favor, pense nesse assunto, porque é só o que se fala nesta casa aqui.
É só o que se fala nesta casa, os vereadores, as clínicas terapêuticas, tem que tirar os moradores de rua e eles são drogados e eles vieram dos hospitais psiquiátricos. Eu estou resumindo o discurso aqui dentro desta casa. Então vamos tentar ir no âmago desta questão. Primeiro, a Lei 10.216 proíbe as internações involuntárias em locais onde não existam, de cara, médico plantonista 24 horas, equipes multidisciplinárias especializadas, locais adequados para atendimento. Ela faz uma descrição da onde e de como podem ser feitas essas internações. As comunidades terapêuticas não se adaptam a isto. As comunidades terapêuticas somente podem receber internações, que vamos colocar assim, voluntárias. O que acontece em Sorocaba e na grande maioria da região, e quando me procuram no pronto-socorro, eu pergunto, o senhor conhece uma clínica que... Eu falo, olha, realmente não, porque nenhuma delas cumpre a Lei 10.216. A maioria delas não cumpre, seja ela cara ou barata. A senhora fez cara de espanto, seja ela cara ou barata. Na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte, tem um médico que passa lá uma vez por semana, ou que passe todos os dias, mas a mesma crítica que eu faço ao CAPS 3, eu faço a essas clínicas. E se às 3 horas da manhã esse paciente passar mal, quem vai atendê-lo? O enfermeiro, por mais boa vontade que tenha, ele não pode fazer isso. O assistente social não tem a mínima condição. Então, precisariam ter, para que funcionassem 24 horas, ou até para acolher pacientes de internação involuntária, toda a estrutura que a Lei 10.216 preconiza. Isto, aliás, até me levou algumas vezes a responder, eu não sei se o senhor chegou a pegar algumas respostas minhas à defensoria, quando eu coloco que um paciente que necessita de uma internação, eu explicito que em algum local que obedeça integralmente à Lei 10.216, porque a maioria das clínicas que nós temos por aqui não obedecem. Então, teremos isso como política pública ou terceirização? Eu não entendi a pergunta. Sim, o local... os locais adequados para... Eu acho que as comunidades terapêuticas já estavam na RAPS antes dessa alteração da lei e continuam na RAPS na mesma situação. Ou seja, o paciente irá para lá voluntariamente. E isso, obviamente, será terceirizado. De tudo que se falou aqui, eu creio que qualquer município do país não vai ter condições de montar todos os serviços, porque nós temos vários e vários serviços que já são terceirizados há anos. O Hospital Santa Lucinda, durante anos, prestou serviços à população e era terceirizado. Eu estou falando uma coisa aqui que já não é minha, tá? Mas o Hospital Evangélico presta serviços para a Prefeitura e é terceirizado. Sim, é um setor terciário. Sim, lógico. Então, eu creio que essa discussão, como foi colocada, me pareceu que seria, pelo que eu ouvi da audiência, quando a secretária esteve aqui, seria tentar deslocar o eixo de um atendimento somente de emergência, que é concentrado em 60% na emergência, para o eixo correto, que seria o eixo do atendimento primário. Ou seja, deslocando esses médicos para a emergência para que o atendimento primário. Qual seria a lógica disso? A partir do momento que você tenha o atendimento no serviço primário, o munícipe não vai precisar ir até a unidade de emergência. E é o que acontece, né? Você vai marcar uma consulta, infelizmente ela demora 2, 3, 4 meses. Quem está doente não vai ficar esperando isso tudo e acaba indo para a unidade de emergência. Então, o senhor aponta para qual política? Eu creio que é o fortalecimento da unidade básica e unidades, no máximo, intermediárias. Embora concurso público, contratação de profissionais? Eu acho que aí vai ter que ter um estudo em relação ao número de médicos, ao número de enfermeiros, ao número de atendentes, porque isso daí não funciona sozinho.
além das unidades, por exemplo, de equipes multidisciplinares, nós temos que ter quem vai fazer o atendimento na porta, quem vai fazer a ficha. Ah, isso é só protocolar? Não é. Isso a gente precisa ter um controle para saber quem está sendo atendido, qual o diagnóstico, qual a epidemiologia. Nós temos uma falha muito grande no Brasil como um todo, em termos de epidemiologia, ou seja, os pacientes que em crises psicóticas, que são atendidos nos PAs, e não é só em Sorocaba, infelizmente, na realidade tem um diagnóstico mais ou menos padrão, que não nos dá condições de mensurar o número de atendimentos de doentes em crise, que deveriam talvez estar sendo atendidos nos CAPs, mas que são atendidos nessas unidades. Isto é o que nós vamos tentar fazer em relação a essa evolução. Quanto ao valor, falaram do plano plurianual, e eu não tenho acesso, pelo menos não tive acesso ao plano plurianual, mas eu pedi para que fosse feito um levantamento do custo mensal e a estimativa do custo anual que é gasto em saúde mental. E quando eu falo em saúde mental aqui, eu não estou colocando aqueles atendimentos que estão sendo feitos nas unidades básicas, que saíram da abrangência dessa coordenadoria. Tá? Então, é o seguinte, entre CAPs, residências terapêuticas e a Santa Casa, há um gasto de R$ 2.352.792 por mês, o que dá uma anualização de R$ 28.233.504. Desse, o repasse do Ministério da Saúde é de R$ 16.556.000, há uma diferença de R$ 11.676.720, que seria a colocação da prefeitura em cima do sistema, aquilo que o governo não paga. Se nós descontarmos o valor de R$ 10.400.000 que sobraram das AIHs, ou seja, são aquelas AIHs que eram utilizadas por pacientes agudos e não crônicos, e que, quando foi fechado ou foi transferido... Traduza, porque nós estamos na TV Câmara e a maioria das pessoas não entende essas siglas. Então, vamos lá. O paciente internado, quando ele é transferido para uma residência terapêutica de um outro município, esse dinheiro acompanha o paciente. Então, o município que recebeu esse paciente faz um pedido e o valor mensal que era agregado ao teto do município vai ser agregado ao teto desse outro município, né? O valor dos pacientes que ficaram aqui continuam aqui. E existe um valor residual de pacientes que não eram pacientes crônicos, eram pacientes com internações rápidas, agudas, que chegavam a quase metade, a 50% dos pacientes, e que é de 10.440.000. Então, hoje, a Prefeitura aporta R$ 28.233.504 por ano em saúde mental nesses serviços, sendo que há um repasse do Ministério da Saúde de R$ 16.556, sendo completado esse valor pelos 10.440 que já estavam incorporados ao teto do município. Obviamente que esses valores talvez tenham alguma modificação, porque ainda existem municípios que estão fazendo a solicitação desses valores para que sejam colocados lá, e o município aporta em cerca de R$ 1.236.000 para a saúde mental, somente nos serviços dos 8 CAPs, nas 7 residências, nas 7 residências terapêuticas tipo 1, nas 33 residências terapêuticas tipo 2 e nos 10 leitos da Santa Casa. Então, este valor é o que está aportado aqui. Então, este valor não é o da unidade básica. O CHS está oferecendo leitos? O CHS tem 16 leitos que servem toda a região do estado. Estão ativados? Estão ativados, estão funcionando. E oferece o pronto-socorro. Uma coisa que nós temos uma certa dificuldade em Sorocaba, nós estamos tentando resolver com a Santa Casa, é que a Santa Casa não tem pronto-socorro. Então, nós já temos um certo déficit nas ambulâncias do SAMU, e, por incrível que pareça, para conseguir uma vaga na Santa Casa, o paciente precisa passar primeiro no regional.
Então, nós estamos tentando reverter isso daí, aumentando aqueles 16 leitos já originais, contemplando leitos para a emergência na Santa Casa, para que o paciente não fique andando de um lado para o outro com relação a ambulâncias que já são escassas e demoram. Qualquer um que peça uma ambulância no SAMU, nós temos essa dificuldade, né? Ela demora muito, é muito mais fácil até na parte da noite, que tem menos, do que na parte do dia. Mas, vou dar um exemplo, no CHS, às vezes eles nos pedem a vaga às 10 horas da manhã e o paciente vai chegar às 11 horas da noite. Falta de médicos, nós falamos, população de rua, que é o consultório de rua, funcionou durante algum tempo, também foi abandonado. Então, deixa eu só falar, foi dito que eu só estou criticando os últimos 5 anos. É porque nesses últimos 5 anos foram que essas verbas vieram. Antes, essas verbas eram inexistentes. Então, eu estou dando a explicação que nós estamos tendo que dar agora também ao Ministério da Saúde, porque nesses últimos 5 anos essas verbas não foram cobradas e foram, em algum tempo, esquecidas ou usadas e simplesmente abandonadas. A partir do momento que se parou, o Ministério da Saúde fez uma avaliação e quem não havia prestado contas está sendo levado a devolver a verba e, se necessário, apresentar o projeto novamente, como nós estamos fazendo. Por exemplo, nós estamos em processo de colocar as 16 residências terapêuticas novas no sistema. Estava sendo aguardado a inauguração do CAPS da Zona Leste. Foi inaugurado ontem. Então, isso vai ser colocado no sistema. Durante 4 meses, o governo do Estado banca uma parte, ele banca R$20 mil. O governo do município banca R$10 mil. A partir desse 4º mês, se nós não conseguimos inserir no Ministério da Saúde, quem banca integralmente é a Prefeitura. Então, há uma corrida para que a gente possa colocar esse serviço, o serviço do CAPS, que também tem que ser colocado junto ao CNES. Então, existiam vários problemas com relação à vigilância sanitária. A vigilância sanitária, às vezes, bloqueava o CNES, e, às vezes, isso era passado por cima. Então, o que eu estou dizendo não é em tom de crítica, mas em tom de revelar os problemas que nós encontramos e estamos tentando resolvê-los. Por exemplo, nas inspeções que nós fazemos todos os meses nas residências terapêuticas, eu determinei que todo o relatório seja feito por escrito e todos os apontamentos sejam colocados diretamente ao setor de convênios, porque isto não era realizada. Ou seja, encontrava-se alguma irregularidade no CAPS, encontrava-se alguma irregularidade na residência terapêutica, o setor de convênios, que é responsável pelo pagamento ou não, ou pela liberação ou não de alguma instituição para fazer um novo convênio, não era notificado. E, a partir daí, não apareciam as irregularidades. Então, nós estamos tentando fazer exatamente com que isso aconteça. Isso é transparente e, se a senhora quiser, ou qualquer vereador, como teve um vereador que fez uma solicitação em relação às residências terapêuticas, nós tivemos que responder, ele mandou cerca de 20 quesitos. Então, e nós respondemos. E nós pedimos que, se houver algum problema com relação a atendimento, seja na unidade básica, seja no próprio CAPS, que isso nos seja encaminhado. Com relação ao meu ato falho de pacientes internados, eu não sei, mas acho que eu falei que existem 400 pacientes desinternados e que estão em residências terapêuticas. Tá? Mas, então, o que eu estou colocando é o seguinte, inclusive nós temos a relação dos CAPs aqui, e gostaria de passar para a senhora, depois de uma forma oficial, para que a senhora, inclusive, passasse para todos os vereadores, para todas as pessoas interessadas, porque um grande problema que nós temos são as reclamações verbais, simplesmente. Ou seja, eu não consigo ver, digamos, o seguinte: eu tenho um paciente que passou em um CAPS, ou passou no CAPS AD um dia e não foi atendido. Eu preciso saber que dia foi esse dia e para que eu possa cobrar dele lá.
Então, é uma via de duas mãos. Eu não consigo fiscalizar sozinho. Nós não temos perna para tudo isso. Nós fazemos uma fiscalização, mas nós dependemos da população para que este paciente desassistido faça essa reclamação. Me passa a relação que eu passarei aos vereadores. Perfeitamente. O senhor poderia, encerrando a sua fala? Não, encerrando a minha fala, eu creio que basicamente é isso aí. Quanto à não eficácia do ambulatório, eu discordo. Em qualquer lugar do mundo, o ambulatório é o sistema que funciona. Seja aqui, seja na Inglaterra, seja no Canadá, eu não sei, mas eu creio que todos os senhores, o ambulatório é basicamente o consultório do médico. Eu creio que todos vocês, quando têm algum problema, se tiverem condições, convênio, vão procurar os seus médicos nos consultórios. Os médicos nos consultórios, normalmente, a não ser que seja um cirurgião, qualquer coisa, internam muito pouco. Por quê? Porque o paciente tem a sequência de atendimento. Então, volto a dizer, não vejo por que o atendimento particular funciona muito bem e o atendimento público não possa funcionar da mesma maneira. Obrigado. Obrigada. Senhor Lúcio Costa, por favor. Tá, não, só começar dizendo, porque essa é uma estratégia do Ministério da Saúde, né? A ambulatorialização, não sei se é essa a palavra, e em detrimento do investimento no CAPS. Se a gente tivesse um rio de dinheiro onde a gente pudesse jogar para cima e construir todos os equipamentos disponíveis, ainda assim eu acho que não caberia um ambulatório, porque a atenção básica é o interlocutor principal para fazer o acompanhamento do sujeito, para fazer o segmento do sujeito. Ambulatório serve para substituir os CAPs, que fazem o acolhimento de crise. Quer dizer, se não tem mais espaço, se não tem mais equipamentos para acolher crise, logo o hospital psiquiátrico, nesse novo arranjo, volta como sendo substituindo o CAPS. Então, o que está se fazendo no Brasil, Sorocaba, por isso que eu digo da inviabilidade da coordenação continuar com a atual gestão, porque o que se faz no Brasil é isso, você destrói o CAPS, você coloca o manicômio na rede de novo, volta a investir no manicômio como ponto de atenção de crise e coloca o ambulatório que, em outras palavras, não cumpre aí a função de fazer um acolhimento mais qualificado das pessoas. É importante dizer que comunidades terapêuticas, segundo a inspeção que nós fizemos, isso estará publicado no relatório, faz, sim, internação involuntária e compulsória. Ainda as internações ditas voluntárias... Deixa eu só falar, vou concordar com você. Comunidade terapêutica ou essas clínicas que fazem internação involuntária é ilegal. Cabe, eu acho que não sei nem se a defensoria, mas caberia muito mais ao Ministério Público fiscalizar muito mais, porque a gente vê uma ou duas matérias na televisão sobre essas colocações, e isso não existe. E o que acontece? No pronto-socorro, a gente encontra muita resistência da família, por quê? Porque eles não encontram exatamente clínicas ou locais para que possam ser colocados esses pacientes adequados. Por quê? Porque é uma concorrência desleal em relação a isso. E, volto a dizer, está na lei, não pode ser internação nem involuntária, nem compulsória, porque às vezes nós temos até juízes que encaminham internações compulsórias para locais onde, eu digo, não tem condições de colocar. E às vezes pedem a nossa opinião. Então, quando nós negamos, às vezes a gente recebe aquele termo sob pena de desobediência. Aí eu coloco, mas o senhor quer que desobedeça o Estatuto da Criança, do Adolescente, ou que desobedeça a Lei 10.216? Então, só confirmando, se existe, está errado. Em qualquer momento, está errado. Eu acho que isso só é importante dizer, porque o discurso oficial das entidades nacionais que representam a comunidade terapêutica é que não aceita internação involuntária e compulsória, sendo que, na realidade, esse relatório vai apontar para o oposto disso, né? Eu dizia que, inclusive, quando nas comunidades que nós visitamos, inclusive aquelas que falavam que era internação voluntária, a gente percebeu que o desdobramento da internação se tornava involuntária, porque as condições ofertadas àquelas pessoas que manifestavam o desejo de interromper o seu tratamento não eram fornecidas. Logo, aquela pessoa se via na obrigatoriedade de um tratamento que não deveria. Esse é o enfrentamento que nós temos que fazer, né, em termos de concepção de cuidado, concepção ético de cuidado, diria eu. Importante dizer que
Nessa nova agenda, vereadora, do Ministério da Saúde, as AIHs, as autorização de internação hospitalar, elas agora não deixam mais, quer dizer, existe um leito, existe uma AIH. Quando se desocupa esse leito, nessa nova política do Ministério da Saúde, o dinheiro continua destinado para esse leito. Em Sorocaba, acho que o Flamas pede isso, mas não foi fechado os leitos no CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Já apareceu esse questionamento, sim, eu vou questionar a Prefeitura oficialmente. Isso. E eu acho importante fazer isso, e agora não resta... Vereadora, eu posso só falar? Isso já foi encaminhado à DRS há mais de mês, não foi isso? O fechamento junto ao CNES e o fechamento a esses leitos. Foi encaminhado à DRS em número de ofícios, se a senhora quiser depois a gente manda o ofício que foi encaminhado. Quando a gente discute aqui o número de leitos para atendimento em geral da população, sempre aparecem os leitos psiquiátricos que... esses leitos, desculpe, dos hospitais, que ainda ficam contando no número de leitos que Sorocaba tem de hospitais, mas eles não existem de fato. Então, tem tantos leitos na Santa Casa, tantos no Santa Lucina, e continua contando os leitos dos hospitais psiquiátricos na conta, que parece que Sorocaba está bem atendido em termos de leito hospitalar, e não é verdade. Por favor. Tá, para caminhar para a conclusão, eu acho que nós tivemos um episódio aqui, lembrado pelo vereador Isídio, existia um secretário de saúde, secretário chamado Milton Palma, era sócio proprietário de alguns hospitais aqui em Sorocaba e na região, e, à época, quando ocupou o cargo de secretário de saúde do município, não declarou que era proprietário desse hospital. Foi quando o Flamas também fez um levantamento, descobriu junto à junta comercial a relação do secretário com essa empresa. Foi quando isso ficou inviável a permanência dele. E é importante dizer que, à época, o secretário era o braço direito do prefeito. O secretário mandava na prefeitura, mas foi insustentável a permanência dele no cargo, vereadora. Sugeriria que se faça uma requisição para a Câmara para ver as declarações de bens, se essa empresa entra como parte da declaração do coordenador. Acho que esse é um primeiro ponto adicionado ao documento apresentado pelo Flamas. E ainda que tenha declarado, sugeriria, evidentemente, no campo da sugestão, que a Câmara tomasse uma providência, eu não sei o que cabe à Defensoria Pública ou ao Ministério Público também. A gente sabe da discricionariedade do prefeito nomear quem ele quiser, mas aqui há um claro e evidente conflito ético, que não é possível de ser admitido. Então, que a Câmara, eu não sei se a Defensoria consegue, em alguma medida, interagir com isso, mas que inviabilize judicialmente, se for o caso, a permanência da coordenação como ela está. E, mais uma vez, agradecer à vereadora pelo espaço e reiterar a nossa disposição, e sempre que for solicitado, contribuir com esse debate, que é de muito interesse político, técnico e, para mim, que sou de Sorocaba, afetivo. Obrigado, vereadora. Obrigada, Lúcio. Doutor João Paulo, por favor. Só ressaltar que, pelo debate e atuação cotidiana acumulada pela Defensoria Pública, nós achamos as clínicas, as comunidades terapêuticas um horror, porque se assemelham mesmo aos hospitais psiquiátricos. Eu tenho fiscalizado também, pessoalmente? O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, ao qual eu sou vinculado, faz parte das inspeções, junto com o CRP, conselhos, temos diversos relatórios produzidos de comunidades terapêuticas, e também na Defensoria, no dia a dia, nós recebemos denúncias das mesmas práticas, de tortura. Nos hospitais psiquiátricos, muitos pacientes, se vocês forem pegar os prontuários, vão ter lá um termo de internação voluntária, sob coação, sob entrega da família, enfim, que depois perdura, e nisso passaram, esses pacientes passaram 10, 20 anos, e tem lá o termo de internação voluntária. Então, isso não significa substancialmente nada. Então, é importante a gente analisar mesmo a estrutura, até porque, como política de internação voluntária, há sérios questionamentos por conta da própria estrutura que segrega a liberdade do indivíduo. Ele mantém suas relações sociais ali por um longo tempo dentro daquele ambiente. Então, isso não permite que ele conviva, forme suas relações sociais junto com a comunidade. Então, até como política
de adesão voluntária, e, no âmbito particular, seria questionável. Mais questionável ainda é o investimento público nesse tipo de ambiente e estrutura que segrega a liberdade. Porque nos hospitais gerais, e por isso a defesa das internações nos hospitais gerais, os pacientes ficam por um curto período de tempo, só aquele capaz suficiente para que ele saia da situação de risco, da crise que ele apresenta, e depois é encaminhado geralmente ao CAPS, a sua referência territorial. Por isso que nós defendemos esse tipo de política, que segrega só o suficiente em um hospital geral, que é fiscalizado, a olho visto por todos, fora dessas comunidades terapêuticas que mantêm as características asilares. Então, não é uma questão de dúvida sobre as boas intenções dessa igreja ou daquela que geralmente administra as comunidades terapêuticas, mas é pela própria estrutura que propicia e, por si só, é uma violação de direitos humanos, sobretudo a liberdade dos pacientes. Em relação aos álcool e drogas, eu acredito, sempre nesse debate, eu reforço que a melhor política pública seria em âmbito nacional e, de imediato, seria a política de legalização e regulamentação de todas as drogas. Então, esse seria o passo importante, até nessa discussão em ano eleitoral, né, sobre segurança pública, assistência social e saúde pública. É um tema que é um assunto que perpassa por essas três áreas e daria uma contribuição interessantíssima para a saúde pública e a segurança pública. No mais, só respondendo à indagação, de que, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foram revistos vários institutos, entre eles os da curatela, porque permite e estabelece justamente o estabelecimento dos apoiadores para que deem suporte às pessoas com vulnerabilidade mental. Então, não existiria mais essa figura do curador, existiria a figura do apoiador, que teria como função precípua mesmo apenas ajudar a colaborar a pessoa na administração daquele patrimônio, do benefício que recebe. E, basicamente, isso. E no plano municipal das drogas, eu acho que seria importante, também na saúde mental, que Sorocaba fosse um modelo mesmo, um exemplo para o país, na medida em que cometeu vários intensidade e gravidade em violações de direitos humanos dos pacientes, deveria ser proporcionalmente um município que implementasse uma política de saúde mental forte e muito mais humana, proporcional às gravidades praticadas, cometidas aqui. Então, nesse sentido, eu acho que, na política de álcool e drogas, acho que seria fundamental avaliar as experiências que existem em outras cidades, outros países, sobretudo a política de redução de danos. Eu acho que é algo que deve ser algo factível, né, que não depende do plano nacional, mas sim de um incentivo no âmbito municipal. E, no mais, eu também reforço, as denúncias realmente são preocupantes aqui, apresentadas pelo Flamas. A Defensoria Pública tem como atribuição a defesa das pessoas carentes, de acordo com a Constituição. O Ministério Público é a instituição que tem como função a defesa do patrimônio público, do controle da administração pública. Portanto, nesse caso específico de conflito de interesses, a atribuição é direta do Ministério Público. A Defensoria Pública não poderia atuar diretamente, mas cabe à Câmara de Vereadores também apurar essa situação levantada. E a Defensoria Pública, como eu disse, já vem atuando nos processos, e eventual desvio de finalidade dessas entidades aqui colocadas, essa confusão patrimonial, confusão de sócios entre diversas empresas, podem ser apresentadas nos processos para que as pessoas sejam ressarcidas, não pelo município, mas pelo próprio hospital, porque seria um ônus em dobro o município ressarcir esses pacientes. Então, o ressarcimento deve ser buscado diretamente no hospital e, indiretamente, caso o hospital não tenha dinheiro suficiente para ressarcir esses pacientes, buscado o município, a União e o Estado, que foram coniventes com toda essa situação. Então, é basicamente isso. Eu vou encaminhando para o encerramento desta audiência.
Espero que o fórum me acompanhe, porque tarefas muitas sobraram aqui. Quero dividi-las, inclusive, com a Comissão de Saúde da Câmara, que o presidente é o vereador Renan. A senhora Silvana Marcondes da Silva, que é do Conselho Municipal de Saúde, tinha um convite a fazer para nós. Ela está aqui ainda, Silvana? É sobre a realização da Conferência Municipal de Saúde. Eu não tenho as datas aqui, mas vai ser realizada. Ela pedia... Pode falar? Quem pode falar? Fala no microfone, você está na mesa, Dan? Hudson, por favor. As conferências locais de saúde vão acontecer dia 26 de maio, e aí vai ser em cada unidade de saúde, vai ser no período da manhã. Importante que esse tema seja levado, porque eu queria colocar aqui o doutor Zacarias, eu gostaria de ver ações mais concretas do senhor para que o discurso desta casa aqui, que é totalmente contrário à legislação atual, não prevaleça. Internações, clínicas, a volta de internações hospitalares, esta conversa aqui difícil de se digerir, que volta na Câmara pela falta da ação prática da política pública. Então, prevalece, porque a população tem o senso comum, né, de que muita gente que está na rua hoje são pessoas que vieram dos hospitais psiquiátricos, elas teriam que voltar a ser internadas. Resumindo o discurso raso, e a política pública tem que prevalecer, segundo a legislação atual. Então, é isso que a gente gostaria de ver. Então, me sobram aqui uma série de questionamentos que eu farei oficialmente à Prefeitura Municipal. E não esquecendo que aqui o debate da privatização em todas as áreas, todos os setores atendidos, principalmente por saúde e educação, prevalece também no discurso do prefeito, dos vereadores, parcela dos vereadores que defende isso. Então, eu gostaria que o fórum, continuasse no caso aqui, já que esta tarefa, vereador Isídio, me foi passada agora, eu acompanhava isso, mas era o senhor que capitaneava aqui. Eu preciso do acompanhamento do fórum para que a gente possa ter subsídios para cobrar corretamente uma política nessa cidade de saúde mental, segundo a legislação vigente. E que o Ministério da Saúde, a gente combater, inclusive, os retrocessos que estão vindo do Ministério da Saúde. Eu ouvi aqui até eletrochoque, até a Rede Globo coloca na sua novela que o internado vai ter eletrochoque. Se vocês viram isso, eu fiquei assim, uma barbaridade a Rede Globo divulgar numa novela que o meio mundo assiste, que uma pessoa internada iria receber eletrochoques. Continua se banalizando a tortura, né? Banalizando a tortura. Então, agradeço a presença de todos e, por favor, não me abandonem neste momento. Obrigada, auditor. Obrigada a toda a mesa que veio aqui. E o senhor será, talvez, convidado numa sessão para falar sobre a política pública de saúde mental, até para corrigir discursos incorretos dos vereadores nesta casa. Sinta-se à vontade. Obrigada a todos.